Glória a Deus, né? Voltando, né, ao nosso vídeo, tá, irmãos? Dando continuidade aqui. Então, o que eu quero dizer aqui que a missão do pastor é uma missão difícil, é uma missão árdua, né, irmãos? Porque ele luta tanto pela sua vida espiritual, como também ele compra guerra, irmãos, contra o adversário em prol de vidas que precisam ser ajudadas. Então entenda isto, né? Uma uma vocação, né? Alguém que Deus chamou para poder exercer o ministério pastoral, eles têm que estar preparado para quê? Para poder enfrentar, né, vários tipos de problema, para poder enfrentar, né, várias lutas, irmãos, enfrentar perseguições, difamações, críticas, tá, irmãos? Né, o adversário se levanta, às vezes é mal compreendido. Então, o ministério pastoral é o ministério aonde pessoas sofrem pela causa do Senhor, irmãos, né? Mas, conforme eu já havia dito em um outro vídeo, que a maior alegria de um pastor é a alegria de ver uma vida mudada, de ver uma vida transformada, de ver uma vida recuperada, irmãos. Porque quando o pastor ver alguém, né, tendo uma vida mudada, resgatada, recuperada, transformada, irmãos, a alegria que ele sente é bem maior do que qualquer sofrimento que ele tem em prol da obra de Deus, tá, irmãos? É bem maior. Mas a lição aqui diz que o trabalho do pastor, ele é um trabalho tanto interno como externo. Ou seja, ele não é só pastor dentro da igreja, ele é pastor aonde ele vai. Ou seja, ele é um pastor dentro da igreja, onde está diante da membresia, das vidas que foram, né, colocadas diante da responsabilidade dele, mas ele também continua sendo pastor quando ele sai da igreja. Ele é pastor dentro de casa, ele é pastor no serviço, ele é pastor na rua, ele é pastor diante dos vizinhos, ele é pastor diante dos amigos. Aonde ele vai, continua sendo pastor, né, irmãos? Ou seja, ele está sempre disposto a poder exercer, né, esta função pastoral, que é uma função do que? De cuidar de vidas e de encaminhar vidas, irmãos, né, ao Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a função. E ele faz isso através não só das palavras, mas através da sua vida, através do seu comportamento, através da maneira que se veste, através da forma, né, do seu bom exemplo, né, irmãos? Então a gente vê aqui que o pastor está sempre disposto a ajudar, né? Aí, por exemplo, pastor, até mesmo aqueles que não são membros da igreja, o pastor tem que estar disposto a ajudar? Sim, com certeza. Né? Lógico que nós aprendemos, e é uma verdade isto, é bíblica, é bíblico isto, na Epístola de João diz, né, que nós não podemos, né, entrar no campo de outro, ou seja, tem que haver um respeito, porque um pastor de uma igreja, ele não pode correr atrás de uma ovelha, de uma vida que está em outra igreja. Não, não é isso que eu quis dizer aqui. Não foi isso, porque um pastor que age assim, na realidade, ele está desrespeitando o companheiro de trabalho, o companheiro de obra, né, irmãos? Aí entra aquela palavra que nós sempre, né, falamos, é uma palavra que é bem conhecida, né?
que pessoas pescam dentro do aquário. O pastor, ele não pesca no aquário de ninguém. O pastor, ele está disposto a ajudar vidas. Quando eu disse isso, eu quis dizer que mesmo aqueles que não pertencem, né, a, mesmo aqueles que não estão sobre a sua responsabilidade, mas se chegar precisando de ajuda, o pastor eles têm que estar sempre disposto a ajudar. Quem seja, a quem for, eles têm que estar sempre disposto a ajudar e encaminhar essa pessoa até ao Supremo Pastor, ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que aonde ele for, ele tem que ir como pastor. Isso ele não nunca pode deixar de lado. Aí já pensou, né? Uma pessoa vai entrar em determinado lugar e fala: não, calma aí. O pastor fica por lá de fora aqui, agora vai entrar aqui fulano de tal. Não, o pastor é sempre pastor. Ele é sempre visto como pastor. É por isto que nós temos que zelar pela nossa imagem. Porque o pastor, ele é ministro de Deus aqui na terra. Porque ele ministra, irmãos, as coisas de Deus, né, ao ser humano, ou seja, ele é ministro da palavra, ele ministra a palavra, ele, né, traz, né, a vontade de Deus, tá, irmãos? Aqueles que estão precisando. Mas, irmãos, né, eu sei que eu quero dar só uma pincelada aqui, né? Por isso que nós temos que ser bem rápido. Mas, além disto, ele tem que também zelar pela sua vida, tá? A sua vida pastoral, ou seja, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Tá, irmãos? Além dele cuidar das pessoas, ele também tem que cuidar de si mesmo, a sua vida espiritual, tá? Ele tem que manter-se espiritual. Como pastor, ele tem que ter a sua vida de oração, ele tem que estar sempre meditando na palavra de Deus, ele tem que estar sempre se dedicando no ensinamento da palavra de Deus. Tá, irmãos? Então entenda uma coisa, além do pastor ele ter que se preocupar em visitar os enfermos, cuidar dos órfãos, das viúvas, além dele ter que visitar aqueles que estão fracos, de estar sempre pregando, evangelizando, ganhando vidas para o Senhor Jesus Cristo, cuidando de vidas, dando a mão àqueles que estão caídos, ajudando aqueles que estão fracos, manquejando na fé, ele também tem que cuidar da sua vida espiritual. Tá, irmãos? Tem que cuidar da sua vida espiritual. Ainda mais na dedicação do ensinamento da palavra de Deus. Né? É por isso que um pastor, além dele ter a sua chamada, em primeiro lugar, porque não adianta exercer o ministério pastoral sem ser vocacionado por Deus para esta grande missão, esta grande responsabilidade. Então, entenda aqui uma coisa. Uma vez eu li um texto, eu entendi, né, desta forma, eu venho, né, já há anos tendo essa compreensão, que o escritor dos Hebreus ele disse que nós temos que obedecer os nossos pastores, porque eles zelam por nós, como alguém que um dia dará conta, né, a Deus, né, das nossas vidas. Sim, com certeza. E nesse texto eu entendo que essa obediência ao pastor é por causa
da chamada do pastor, é por causa, né, da função do pastor em ensinar a palavra de Deus. Então eu entendo aqui que nós temos que obedecer aos nossos pastores, porque eles estão sempre ensinando a palavra de Deus. É isto que eu entendo aqui nesta palavra. Então, nós vemos que o pastor ele tem a responsabilidade de ensinar a palavra. O pastor não obriga ninguém a obedecer a Deus, mas ele tem a função de mostrar a verdade na Bíblia. Tá, irmãos? Então, entenda esta grande verdade aqui. Né? Aqui também nessa lição, nós vemos que nós temos Jesus como nosso supremo pastor, aquele que é o maior entre os maiores, aquele que merece toda a nossa obediência, toda a nossa adoração. Ele é o nosso Senhor, ele é o supremo pastor, né? Aqueles que são chamados para pastorear, eles estão sempre abaixo do supremo pastor. Aqueles que estão chamados para pastorear, eles têm o supremo pastor como exemplo, mas estão sempre abaixo. Então eu venho aqui entender também que aqueles que estão pastoreando, eles estão simplesmente diante de uma posição de alguém que está cuidando de algo que não lhe pertence. Porque ele cuida da igreja, mas a igreja não lhe pertence. Ele cuida dos irmãos, mas os irmãos não lhe pertencem. Ele cuida das coisas de Deus com muito zelo, mas não é dele, é de Deus. Deus faz o que quer. Deus age da maneira que quer. É ele que manda. O pastor é simplesmente um mordomo, irmão, que está cuidando de algo que foi colocado na sua mão. Mas ele não manda na igreja, né? E nós vemos hoje que há pessoas, né, que acham-se dono das coisas de Deus, né? Há lugares por aí, né, que já não é mais a vontade de Deus que impera, não, mas é a vontade do homem. Entendam uma coisa, né? O pastor, ele é simplesmente um instrumento de Deus. Mas vamos lá, então, todas as vidas que o pastor ganha, ele cuida, que ele é considerado como pai espiritual, ele não ganha para si, mas ele ganha para Jesus. Tá, irmão? Pertence a Jesus. Ele não é dono. Tá? O dono das vidas é o Senhor Jesus. É o Senhor, o supremo pastor, né? Que é o Senhor Jesus, que ele é Deus. Então, entenda uma coisa, além disso também, nós temos Jesus como nosso exemplo, como o exemplo maior do que de um pastor, do grande pastor. Aí eu me recordo de um texto aqui, eu acho que está em Filipenses, que diz assim: de sorte que viemos ter o mesmo sentimento, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pelo qual não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, sendo Deus, fez-se homem e habitou no meio de nós. E se humilhou, morrendo de morte, e morte de cruz, pela qual Deus o exaltou de sobremaneira, que deu um nome que está acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né, irmãos? Então, é um exemplo aqui. O Senhor Jesus Cristo,
Ele é Deus. Ele estava na glória com o Pai. Ele estava numa posição maior. Ele tem uma posição maior. Mas ele não fez questão dessa posição. Ele deixou essa posição por algum tempo e se humilhou, se fez homem para poder salvar-nos. Ou seja, ele não perdeu a sua posição, mas ele desceu do seu pedestal como Deus, irmãos. Para quê? Para poder salvar a humanidade. Ele se doou, ele se deu, irmãos. Para quê? Para que o homem venha a ser salvo por intermédio dele. E ele se humilhou mais ainda, se deixando, irmãos, né, ser pendurado no madeiro, ser crucificado, para quê? Para que venha haver salvação, irmãos. Né? Então a gente vê que para nós é um grande exemplo, um exemplo do que de um pastor, o supremo pastor. O que eu venho entender aqui é que o pastor ele não pode olhar para a sua posição e achar que ele é alguém maior, que ele é alguém melhor, que é alguém de status. Ele não pode usar, irmão, da sua autoridade para se beneficiar a si próprio. Não. Deus chamou, do Senhor, Deus chamou, vocacionou e colocou ele numa posição para que através dessa posição ele venha, né, doar-se para que vidas venham ser abençoadas. Ou seja, né, ele tem que estar sempre disposto a ajudar vidas. Ele não pode ser soberbo. Ele não pode achar que é o tal. Não. Ele tem que, né, viver né, uma vida onde, né, a sua conduta, a sua obra venha a ser uma obra onde pessoas venham a ser beneficiadas. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo um comentário, até foi comentário de João, o apóstolo João, né? E colocaram que era um apóstolo João. Eu li isso, tá, irmãos? E o apóstolo João estava dirigindo, fulano estava dirigindo uma igreja, um homem de Deus estava dirigindo uma igreja. Nós não sabemos se era João, mas eu li isto. Ele estava dirigindo uma igreja. Colocaram João porque João é considerado como apóstolo do amor, né, irmão? Então, estava dirigindo uma igreja e nessa igreja ele ganhou um homem violento e cuidou daquele homem e tratou daquele homem e fez daquele homem um obreiro. Mas ele foi chamado para poder pastorear em outro lugar, chamado por Deus. Então ele colocou um substituto ali. Ele disse àquele substituto assim: olha, chega aqui, chamou fulano, que havia sido tratado, havia se levantado, havia sido resgatado, e falou: olha só, tá vendo esse irmão aqui? É meu filho na fé. Você cuida dele, porque eu vou para outro lugar, mas eu vou voltar aqui, eu quero ver como é que ele está. Ele é meu filho na fé. Você dedica a sua vida a este moço, porque grande é a obra que Deus tem na vida desse moço. E aquele pastor foi, e passou-se um tempo, e aquele pastor voltou, e quando ele voltou para aquela cidade que ele estava, que ele havia saído, primeira coisa, quando ele encontrou o pastor que havia substituído ele, disse assim: e aí,
fulano? Onde que ele está? Ah, pastor, o senhor me perdoa porque fulano passou por uma lutinha aí e ele não quis mais vir para a igreja, ficou fraco, ele se enfraqueceu e ficou desanimado, ficou desacreditado, e daqui a pouco o inimigo deu uma rasteira para ele, e ele acabou saindo da igreja. Aonde que ele está? Olha, pastor, ele voltou para a velha vida dele. Ele está lá em cima, lá no meio do pessoal que não serve a Deus, da bagunça. E João procurou saber aonde é que esse camarada estava, esse filho na fé estava. E, e falaram que ele chefiava, né, um povo que fazia maldade ali naquela cidade ali. Então João foi até determinado lugar e ali falaram para João assim: você vai na onde? Ele falou assim: não, eu vou subir. Não pode subir, não, mas eu vou subir. Estava tudo fechado ali o lugar, não, mas eu vou subir. E João ali, o pastor João, né? Ele com muita teimosia ali, os capangas daquele moço pegaram ele e falaram: você tá desobedecendo a gente aqui. Então nós vamos levar você pro chefe. Então ele pegou, ele levou ele pro chefe. E quando levou lá para cima, e quando chegou lá em cima, o, os capangas daquele do chefe foi lá, chamou o chefe e disse assim: olha, tem um rapaz lá dizendo que é pastor e ele está perturbando a gente lá, eu trouxe ele aqui. E na hora que esse camarada que era chefe foi ver quem era, ele olhou e falou assim: meu pastor, o senhor está fazendo aqui, meu pastor? E os olhos encheu de água. E aquele pastor disse: olha, eu fiz tudo isso para poder vir falar contigo aqui, meu filho. Eu vim te buscar aqui, meu filho. Aqui não é seu lugar. E aquele moço começou a chorar. E aquele moço voltou para Jesus. E o pastor trouxe de volta, irmãos, o seu filho, irmão, na fé, que estava desgarrado, irmãos. Então entenda uma coisa, é um exemplo que de alguém que deixou o seu pedestal, a sua posição e doou-se, que está se doando, irmãos, né, para a obra de Deus, para o seu chamado, irmãos. Entenda isso, irmãos. Então, ser pastor não é ter status, não é ser alguém melhor do que o outro, não. Ser chamado para pastorear é trabalho, irmãos. É cuidar de vidas. É conduzir vidas para Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou esse exemplo para nós. Tá, irmãos, né? Louvado seja Deus. Mas também aqui nós temos aqui nessa lição uma pincelada só, né, que o Senhor Jesus ele conhece, né, aqueles que lhe pertencem, porque aqueles que lhe pertencem são aqueles que ouvem a sua voz e o atende, né, irmãos? Então, outra coisa que eu quero aqui deixar aqui neste vídeo aqui, irmãos, que pertencer a Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo, não é simplesmente ser amigo do pastor local. Não é simplesmente frequentar as igrejas e vir para os cultos. Não é simplesmente, né, estar ali para poder ser visto, irmão, pelo homem, não. Não é simplesmente mudar, irmão, de roupa ou até mesmo carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não. O Senhor conhece quem são os seus. O Senhor conhece quem serve a Ele e quem não serve a Ele. E quem serve ao Senhor
é quem ouve a sua voz e obedece. E a voz de Deus aqui é a palavra, irmão. Então entenda uma coisa, o pastor, ele tem a responsabilidade de ensinar a Bíblia, irmão. Ele não obriga ninguém a obedecer a Bíblia, mas ele tem essa responsabilidade. Eu sei que há muitos que não concordam com isso, né? Nós já temos presenciado muitas coisas, tá, irmão? Pessoas que querem andar da sua forma, inclusive tem aberto muitas igrejas aí, né, irmãos, aonde a Bíblia já não é mais o centro, irmão. A Bíblia já não tem mais prioridade, mas para todo aquele que quer servir a Deus de uma forma verdadeira, tem que ter a palavra de Deus como prioridade, tá, irmãos? Não é pastor, ele não diz que ele está sendo abençoado por Deus quando a igreja está cheia, ou quando os irmãos estão ali emocionados, ou até mesmo no poder, não sei, né? Porque existe, também há emoção, mas também há o poder de Deus. Mas o pastor, ele não quer dizer que ele está sendo abençoado ou honrado por Deus quando a igreja está cheia ou quando a igreja está no mover, não, irmão. O pastor, ele se sente abençoado, honrado por Deus quando ele vê vida sendo transformada, quando ele, né, através da obra que ele faz, vidas começam a ser restauradas, vidas começam a se consertar, irmão, tá? Vidas que estavam dando completamente errado. Quando há batismo nas águas, quando há casamento sendo feito, quando há libertação. Então, quando pessoas começam, né, a assumir um compromisso com Deus ali na congregação, o pastor ele pode se sentir um pastor abençoado, um pastor honrado por Deus, tá? Não é quantidade, porque às vezes nem sempre a quantidade quer dizer muita coisa, né, irmãos? Porque há muitos lugares aí que está cheio, 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 mas cheio de pessoas que não querem o compromisso com Deus, cheio de pessoas que vão para a igreja para ouvir palavras de bênçãos, receber chave de carro, chave de casa, receber, né, bênçãos, né, irmão? Mas não assume compromisso com Deus, mas não tem a sua vida mudada. Então entenda esta grande verdade em o nome de Jesus. Amém.